Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje é o seguinte: o que sente por mim é verdadeiro? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, cianita, também conhecida como espada de São Miguel Arcanjo, e a opção número 2, o coral. Parem, respirem fundo, façam a escolha de vocês com calma, com tranquilidade, e usem o coração para escolher a pedra, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Então vamos lá, vamos tentar descobrir se o que essa pessoa sente pela gente é verdadeiro. Opção número 1, cianita. Opção número 2, coral. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade, tá bom? Deixem nos comentários também, gente, de onde vocês falam, de onde vocês estão assistindo o vídeo, para eu saber o alcance dele, tá bom? Então vamos lá. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com a cianita. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com a cianita. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com a cianita. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com a cianita. Embaralhado. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com a cianita. Nós temos a carta do dependurado. O dependurado, gente, é uma carta que fala muito de estagnação, da pessoa parada, da pessoa presa muitas vezes a uma situação, mas é uma carta que remete também muito à reflexão. Porque o dependurado, ele nos dá a oportunidade de olharmos o mundo por um ângulo diferente, olharmos uma situação de uma outra forma. Por essa carta, eu acredito que essa pessoa hoje está olhando o que ela sente de uma forma diferente do que ela olhava há um tempo atrás. Então, provavelmente, ela está refletindo mais a respeito das próprias emoções, dos próprios sentimentos. Isso não significa que gosta ou que deixa de gostar, tá? Significa que essa pessoa está lidando com a situação de uma forma diferente do que ela lidava antes. Vamos ver com as demais cartas o que nos fala aqui sobre a existência dos sentimentos, se ele é verdadeiro ou não. Mas ela está tendo uma visão diferente da que ela tinha um tempo atrás. Mas agora vamos ver mais, vamos escarafunchar um pouco isso aqui. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com a cianita. Mostra pra gente. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com a cianita. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com a cianita. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com a cianita. Mostra pra gente. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com a cianita. Embaralhado. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com a cianita. Nós temos 9 de ouros, 3 de paus, 8 de copas, 10 de copas, pajem de paus, enamorados e a carta do corte e a carta da lua. Gente, eu acho que não é uma questão de ser verdadeiro ou não. Aqui a questão é que vocês lidam com uma pessoa que provavelmente ela é muito individualista. É uma pessoa que pensa muito nela. E eu não acho que isso é por maldade, eu acho que é muito mais por imaturidade.
Porque essa pessoa ela vem como um pajem de paus, ela age na impulsividade, ela age no calor do momento, ela não pensa muito antes de fazer. Ela acaba agindo muito por impulso, mas é uma pessoa que ela é muito individualista. Ela pensa muito nela acima de tudo. Só que eu acho que ela está começando a olhar as coisas de uma outra forma, de um outro ângulo, de um outro prisma, né? E quando a gente olha uma situação por um ângulo diferente, a gente pode mudar a nossa postura, a gente pode mudar a nossa colocação diante dela. Então essa pessoa provavelmente já está refletindo mais. Olha o 3 de paus aqui. O 3 de paus é a carta de planejar, né? Olhar, pensar, planejar, estudar uma situação. Então provavelmente essa pessoa está remoendo mais as coisas dentro dela, está refletindo um pouco mais diante de toda essa situação. Essa pessoa gosta de vocês. Ela tem sentimentos, sim, porque a carta seguinte desse 3 de paus é um 8 de copas. E o 8 de copas é uma carta de afastamento com emoção, com sentimento. A grande maioria aqui provavelmente não está junto, estão afastados. Mas o que se sente permanece. Os sentimentos não foram corrompidos ou não foram abalados, né? O 8 de copas é quando a gente se afasta de alguém mesmo com emoção, mesmo com sentimento. Então a gente percebe que o motivo do afastamento não é a falta de emoção. O sentimento continua vivo, o sentimento continua presente aqui, tá? Tanto que em seguida desse 8 de copas eu tenho um 10 de copas. E o 10 de copas é uma carta que fala que ainda se pode ter um final feliz dessa situação. Essa situação ainda pode acontecer, pode fluir, pode se fazer, pode se concretizar de uma forma extremamente interessante e positiva para vocês, porque o 10 de copas ele é a carta do final feliz, né? A gente conseguindo fazer com que as coisas terminem de uma forma interessante, de uma forma positiva, de uma forma favorável. É uma carta de copas, então também fala de sentimento. Ou seja, existe emoção, existe sentimento, mas existe uma energia para que as coisas possam terminar bem, que as coisas possam se fazer direito, tá? Só que vocês lidam com uma pessoa que é extremamente imatura e impulsiva, porque ela vem como um pajem de paus. Age sem pensar, age na impulsividade. E depois fica ali todo perdido aos enamorados, sem saber o que fazer. Porque os enamorados, ele é uma carta de emoção, ele é uma carta de sentimento. Ou seja, existe emoção? Existe sentimento? Existe. Mas o que eu faço com esse sentimento? Então, provavelmente, devido à imaturidade e à impulsividade dessa pessoa, muitas vezes ela mesma dá um tiro no pé. Muitas vezes ela fica sem saber se ela vai para lá ou vem para cá. Ela fica perdida diante da situação, tanto que olha a carta do corte, a lua. A lua, ela é uma carta de emoção, ela é uma carta de sentimento, mas é uma carta que fala da gente extremamente perdido diante das coisas, extremamente confuso diante das situações, porque a lua, ela é uma carta de emoção e sentimento, porque a lua, ela é um símbolo mundial do romantismo, né? É difícil a gente olhar para uma noite de lua cheia e não lembrar de quem a gente gosta. Só que a lua, ela muda constantemente de fase, em média ali a cada 7 dias ela está mudando, né? Então, junto com essa emoção, esse sentimento, ela traz uma grande confusão emocional. Ó, o meliante latindo. Faço, não faço, fico, não fico, vou, não vou. Eu acordo achando que vocês podem ser o amor da minha vida. Ao meio-dia eu já tenho um pouco de dúvida. À tarde eu acho que não é bem assim. À noite eu acho que não é. No dia seguinte eu acordo achando que efetivamente não serve para mim. E ao meio-dia eu estou voltando a amar. Então é uma carta que fala que a pessoa ela muda constantemente de emoções. Ela muda constantemente de sentimentos, tá? Porque ela está muito confusa e como ela é muito imatura, também ela não consegue lidar muito bem com essa situação. Ela acaba se perdendo diante das coisas e fica mais perdida ali do que segue em tiroteio. Então a gente percebe que existe sentimento, é um sentimento verdadeiro, mas essa pessoa não consegue lidar com isso. Ela não sabe como fazer, como transcorrer essa situação, devido provavelmente à grande maturidade, e isso não tem nada a ver com a idade. O cara pode ter 90 anos e ser imaturo, e vocês conhecerem um garoto de 20 anos que seja super bem resolvido. Não tem nada a ver com idade, gente. A maturidade e imaturidade é a forma com que a pessoa lida com as emoções,
a forma com que ela lida com os sentimentos. E essa pessoa ela se perde nesse processo, ela não sabe muito bem o que fazer. Ainda bem que a gente começou o jogo com a carta do dependurado, né? Que fala dessa pessoa começando a olhar a situação por um outro prisma, começando a olhar a situação por um outro lado. A partir do momento que a gente olha uma situação por um ângulo diferente, a gente pode mudar a nossa postura. E a partir daí tudo pode acontecer, tudo pode fluir, tudo pode se fazer. Mas é uma pessoa que é individualista, não tem como a gente fugir muito disso. Abre o jogo com 9 de ouros, né? A pessoa que ela pensa nela em primeiro lugar, nela em segundo lugar, nela em terceiro lugar, nela em quarto lugar. Então são pessoas que são muito individualistas e a gente lidar com pessoas individualistas, egoístas é meio complicado. Mas aqui o sentimento é verdadeiro sim, essa pessoa não sabe como lidar com ele devido à imaturidade e ao individualismo, mas o sentimento é verdadeiro sim, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda peça, que é o coral. Vamos lá? O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o coral. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o coral, virou a sacerdotisa. A sacerdotisa é uma carta de emoção, é uma carta de sentimento, mas é uma carta da gente contido, guardado, fechado. A sacerdotisa ela fala de sentimentos verdadeiros, sentimentos reais, sentimentos profundos, mas sentimentos esses que a gente tenta manter contido, que a gente tenta manter guardado dentro de nós mesmos, tá? A sacerdotisa sempre fala de emoção, mas fala de esconder o que se sente. A sacerdotisa, o mundo pode estar caindo na cabeça dela, ela continua diante da situação como se ela fosse um repolho, né? Ou seja, a gente não sabe nem se está de frente ou está de costa, porque a pessoa não demonstra nada. São pessoas muito fechadas, são pessoas muito contidas, são pessoas que têm uma grande dificuldade de externar o que sente, tá? Mas a sacerdotisa é uma carta de emoção. Vamos ver o que mais o tarô nos fala. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o coral. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o coral. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o coral. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o coral. Mostra pra gente. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o coral. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o coral. Embaralhado. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o coral. Cortando em 3, deck do meio, nós temos Rainha de Ouros, de novo 8 de copas, 8 de paus, Cavaleiro de Ouros, 5 de paus, As de copas. E a carta do corte é sacerdotisa. A gente abre com a sacerdotisa e a carta do corte também é sacerdotisa. Gente, aqui apesar dessa pessoa não demonstrar emoções, não demonstrar sentimentos, porque eu venho com 2 sacerdotisas, né? Ou seja, é mais fácil uma porta falar que ama vocês do que essa pessoa. Ela esconde ao máximo as emoções, ela esconde ao máximo os sentimentos. São pessoas extremamente truncadas em termos de demonstração de emoção, né? Mas essa pessoa vê vocês como uma rainha de ouros. O que é a rainha de ouros? A rainha de ouros é aquela pessoa que a gente vê como alguém que a gente poderia levar para a vida, que a gente poderia ter para a vida. A rainha de ouros é a companheira de vida, é aquela pessoa que a gente se vê capaz de envelhecer junto dela.
é aquela pessoa que a gente acredita que a gente poderia passar os nossos dias junto a ela, né? Então a Rainha de Ouros, ela fala sim de emoção, ela fala sim de sentimento. Existe emoção, existe sentimento e vê vocês como companheiro ou a companheira de vida. A grande maioria aqui também está afastada. Olha o 8 de Copas. O 8 de Copas é uma carta de afastamento, porém o afastamento não interferiu com o que se sente. O 8 de Copas fala de um afastamento com emoção, um afastamento com sentimento. Ou seja, a gente não está junto, mas o que eu sinto por você continua igual, continua inalterado, né? Porque o 8 de Copas, a pessoa dá as costas a 8 taças intactas, 8 taças em pé, e segue. Eu não tenho nenhuma taça quebrada, não tenho nenhuma taça virada, ou seja, o sentimento ele permanece ali inalterado. Existe sentimento, existe emoção envolvida, as 8 taças estão aqui. E, gente, tem um detalhe aqui importante também, né? Em seguida eu tenho um 8 de paus. O 8 de paus fala muito, as flechas do Cupido. Fala muito de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, mas o 8 de paus é a carta que mais fala de comunicação rápida no tarô. Então aqui existe uma grande chance de vocês receberem aí uma comunicação, um contato, uma procura. Isso pode acontecer em até 30 dias. Geralmente, o 8 de paus ele acontece antes de 15. Eita, ó o catador de lixo. Geralmente, o 8 de paus ele acontece antes de 15 dias. Muitas vezes, até no próprio dia da leitura, pode chegar aí uma comunicação. Ou um dia antes pode ter chegado uma comunicação, tá? Então, é muito forte aqui que essa pessoa possa procurar vocês. É muito forte que essa pessoa possa mandar uma mensagem, alguma coisa do gênero com relação a vocês, tá? Existe a possibilidade aí de tentar também uma reaproximação, porque aí eu tenho em seguida um cavaleiro de ouros. Todo cavaleiro ele vem até a gente trazer alguma coisa, cada um dentro ali da sua especialidade, né? E o cavaleiro de ouros é aquele que vem trazer a estabilidade, a solidez, o comprometimento. Só que de todos os cavaleiros, o cavaleiro de ouros ele é o mais lento, mas ele também é o mais focado. É aquele que sempre chega onde ele tem que chegar, ele sempre entrega a encomenda que ele tem que entregar, né? Então, apesar do cavaleiro de ouros ele ser lento, ele faz o que ele tem que fazer. Então, é bem provável que essa pessoa ela tente aí uma reaproximação, meio que ali comendo pelas beiradas, meio como quem não quer nada, essa pessoa pode tentar se aproximar, pode tentar aí criar novamente vínculos e contatos com vocês, tá? Essa pessoa provavelmente devagarzinho vai tentando fazer parte novamente da vida de vocês. Só que agora com uma postura talvez um pouco mais estruturada, mais séria. Só que nós temos um problema aqui, né? Sempre tem que ter um problema. Eu tenho em seguida desse cavaleiro de ouros um 5 de paus. E o 5 de paus é uma carta que fala muito de influência externa. O que isso representa? Mantenham a boca fechada. Tá? Nem todo mundo que se diz nosso amigo realmente quer ver o nosso bem, ou quer ver a gente bem de tudo, tá? Gente, quanto menos gente souber o que está acontecendo ou deixando de acontecer na vida de vocês, melhor. Então, o 5 de paus, ele fala muito de pessoas influenciando nas coisas, ou pode ser amigos, ou pode ser parentes, ou pode ser familiares, enfim, interferência externa. E se a interferência externa acontece, o culpado somos nós. Por que o culpado somos nós? Porque, primeiro, nós estamos contando da nossa vida. Porque ninguém vai se intrometer na sua vida se não sabe o que está acontecendo. Então, se a pessoa se intromete, é porque vocês estão contando da vida de vocês. E as pessoas aqui resolvem muito fácil a vida da gente, né? Todo mundo sabe resolver o problema do outro. Se fosse fácil resolver problemas, as pessoas resolveriam os delas e não os nossos. Então, quanto menos gente souber o que está acontecendo, o que está se passando entre vocês, maiores as chances de vocês terem um recomeço. Maiores as chances de vocês terem uma retomada. Eu tenho em seguida um As de Copas. O As de Copas é o transbordar do amor. É uma carta que fala que existe tanta emoção, tanto sentimento que ela jorra, que ela vaza água de dentro dessa taça. E a água no tarô significa emoção,
significa sentimento. Então aqui a gente percebe nitidamente que essa pessoa enxerga vocês como alguém para se ter algo sério, algo sólido, algo estável, algo verdadeiro, como eu brinco, né? A queda é para casar. Mas aqui tem influência externa. Vocês estão afastados, mas o afastamento não mexe com o que se sente. O sentimento continua ali inalterado. E existe grande chance de procura rápida, tá? Mas existe a possibilidade também dessa pessoa tentar uma reaproximação, mas meio que ali comendo pelas beiradas, sem muita pressa, chegando como quem não quer nada. Mas evitem de comentar com quem quer que seja o que está acontecendo na vida de vocês. Esse 5 de paus aqui fala que pessoas estão opinando, pessoas estão falando, pessoas estão se metendo, se intrometendo, e o culpado dessa intromissão são vocês por contarem da vida de vocês para os outros. Quanto menos gente souber aqui o que está acontecendo, maiores as chances de vocês retomarem um envolvimento, maiores as chances de vocês conseguirem dar certo essa situação, tá? Eita, agora tá vindo um carro de não sei o que tá vendendo o que aí. Calma lá, gente. Gente, esse vendedor é novo. Esse vendedor vende galinha caipira. Nunca vi isso aqui. Galinha nova, galinha gorda, galinha de Minas. R$10 a galinha. Mas vamos lá. O As de Copas fala que se deixar de existir essa interferência externa, existe grandes chances aí de vocês poderem retomar, poderem recomeçar a história de vocês, tá? Aqui existe muita emoção, existe muito sentimento, mesmo sem ser mostrado, mesmo sem ser verbalizado, né? E é interessante porque a pergunta é: o que sente por mim é verdadeiro? A sacerdotisa nos fala o quê? De sentimentos profundos, sentimentos verdadeiros, sentimentos enraizados, mesmo não demonstrados. Então, com certeza absoluta, é verdadeiro aqui o que se sente e existe uma grande chance de uma reaproximação, tá bom? Gostou? Deixe seu like e compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Espero que vocês tenham gostado, espero ter sido útil para vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.